Então vamos à previsão do tempo. Antes vamos aqui a imagem do radar. Aqui a gente já observa, ó, coisa boa, começa a aparecer chuva aqui no leste e nordeste do Mato Grosso do Sul, algumas áreas aqui em volta também perto de Campo Grande, aqui alguma coisinha aqui no norte do Paraná, interior de São Paulo também, ó, pegando até o Rio de Janeiro, alguma chuva aqui entre Cabo Frio e a cidade do Rio, também pegando aqui algumas áreas do centro para o oeste do Rio, aqui no sul, pega aqui no interior, na parte do Café, em Varginha, Passos, Franca também. Então está tendo chuva nessa região aqui, ó. Nessa área aqui está tendo chuva nesse momento, pegando também aqui o extremo sudoeste de Goiás, pegando a região de Jataí. Até não se descarta alguma trovada forte ou algum granizo em alguns pontos entre o Mato Grosso do Sul, sul do Goiás, alguma coisa no começo aqui do Triângulo Mineiro e no interior paulista e Rio de Janeiro. Vamos ver se mais lá para o norte também aparece. Aparece aqui em volta de Manaus, que é o normal, né? Entre Manaus e Itacoatiara, essa região, aqui na região em volta de Porto Velho, também alguma coisinha. Vamos ver, e aqui ó, na região aqui na parte norte de Rondônia, e lá na Ilha do Marajó, mas pouquinha coisa. O mais mesmo está aqui na parte de São Paulo. Na imagem satélite a gente vê aqui, ó, a massa de ar frio na Argentina provocou temperaturas baixas. Na região aqui de Maquinchão, na Argentina, chegou a quase 10 abaixo de zero. E aqui a frente fria, que está aqui no Atlântico, associada a essa instabilidade no Brasil Central. A gente vê aqui, observa, aqui no Nordeste, tempo mais seco, pancadas de chuva nessa região aqui, pegando entre Manaus até aqui a região central do país. Aqui no Mato Grosso do Sul chove bastante nesses próximos 10 dias, principalmente entre a semana que vem e a segunda, essa é a primeira quinzena de outubro. Aqui que a gente falou que o padrão começaria a mudar à medida que fosse chegando outubro. No Mato Grosso do Sul e Paraná, aqui chove muito, aqui passa tranquilo dos 100 milímetros. Vamos torcer para que não chegue a tanto, porque realmente vai complicar a vida de quem está plantando nessa região aqui. Melhora bastante a chuva em todo o estado de São Paulo, todo o estado de Minas Gerais, principalmente a metade sul de Minas, Rio de Janeiro, Espírito Santo também chove bem, inclusive na região da Grande Vitória. Começa até as primeiras pancadas de chuva aqui no norte de Minas, fracas ainda aqui nessa área aqui da Bahia, junto com a Bahia, mas fraca, moderada, com pontuais fortes no norte e noroeste de Minas Gerais, Distrito Federal, Goiânia. Começa a pegar também nessa parte aqui, extremo sudoeste da Bahia, e chove bem aqui também no sul da Bahia. Então toda essa região aqui começa a ter uma chuva mais frequente de hoje, dia 7 até o dia 17 de outubro, ou seja, final da primeira quinzena de outubro, quer dizer, decorrer da primeira quinzena e início da segunda, a chuva melhora em todo o sudeste, centro-oeste e norte. Do norte só a região do Pará, ali do Marajó, sul do Amapá e litoral do Pará, que chove menos. Mas nas áreas de produção, todas elas vão ter uma situação boa de chuva. Vai permitir um bom andamento no plantio da safra da soja no Mato Grosso. Começa talvez a preocupar aqui, começar a atrapalhar alguma coisa de plantio no Mato Grosso do Sul, principalmente na parte sul por excesso de umidade. Agiliza bastante na parte norte. Começa a ter chuva no Pantanal. O Goiás também começa a ter uma situação boa para o plantio. São Paulo, seja na parte de cana, seja na parte também de café, cana, pastagem, soja, alguma coisa de milho, feijão, enfim, as culturas em geral que estão sendo implantadas agora em todo o estado de São Paulo vai ter uma situação boa. No Rio de Janeiro também, muita gente está esperando para plantar milho e outras culturas também vai ter uma situação boa. Espírito Santo, finalmente, e todo esse centro-sul de Minas Gerais, incluindo o BH. Só o extremo norte de Minas, a chuva vem, mas ainda não é aquele volume ideal, mas já começa a ajudar bastante. E aqui todo esse noroeste de Minas também vai ter pancadas de chuva. E o Paraguai também, mais ainda. A anomalia nesse dia 20 ou 22 de outubro está indicando chuvas acima do normal nessa faixa. Aqui, apesar de ter bastante chuva, ainda fica de normal abaixo da média. Ainda um pouco acima da média aqui na parte norte do país. O que indica aqui, ó, significa que aqui na realidade está entrando no período seco deles. Porque tu vê, indica pouca chuva, mas está dentro do normal na parte sul. Aqui no Pará também está dentro do normal, um pouquinho abaixo, e um pouco assim, e mais acima aqui no norte do Amapá. Na Guiana, Suriname, também está indicando chuvas acima da média. Aqui começa a ficar entre a média e abaixo da média. No Peru também, apesar de ter bons volumes de chuva, ela fica um pouco abaixo da média nesse período, assim como o norte da Bolívia, Acre, parte do Amazonas, Rondônia. A metade leste do Mato Grosso dá uma melhorada. Essa parte oeste chove um pouco menos que o normal. Mas aqui, todas essas áreas de produção aqui tem uma situação boa nos próximos 10, 15 dias. E aqui no Sudeste nem se fala, né? Entre o Mato Grosso do Sul, norte do Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Rio e Espírito Santo, toda essa região aqui tem bons volumes de chuva de hoje até o dia 17, indicando acima da média nesse período. A bacia do Paraná, que pega mais ou menos essa região aqui, também poderá ter aí bons volumes de chuva, incluindo aqui toda essa parte aqui de São Paulo que desce para cá, começando a indicar, pelo menos estabiliza e começa a reverter gradualmente o quadro, começando lentamente a melhorar a condição do Rio Paraná. Acredito que ali do finalzinho de outubro, decorrer de novembro, começa
começa a reverter um pouco o quadro. Até aqui na região do Pantanal ainda está devendo, mas pelo menos tem chuva. Nessa parte aqui ainda fica de normal a menos que o normal. Paraguai, Mato Grosso do Sul, boa parte, Paraná e toda essa faixa azul aqui é onde tem uma chuva mais significativa. Tudo isso aqui deve ajudar bastante no plantio e andamento das culturas de verão, frutas em geral, começa a melhorar a parte de pastagem, enfim, começa a dar uma melhorada geral na agricultura. As máximas vão ficar máximas. A temperatura para os próximos dias está indicando o quê? Temperaturas abaixo da média até o dia 20, 22 de outubro, média em grande parte da região. Olha a mudança. Antes estava aquele alaranjado, quente. À medida que a gente está avançando outubro, nós estamos o quê? Diminuindo o calor na região, começando a ficar mais agradável. Por incrível que pareça, outubro vai ser bem mais agradável do que foi setembro. Então, o calorão em setembro, agora em outubro, faz até um certo frio. Ainda um pouquinho quente nessa região aqui onde chove menos. No sudeste, então, praticamente todo o sudeste vai ter um outubro mais frio que o normal, de normal a frio. Algumas noites até agradáveis, diminui o calor. Isso é bom para economizar um pouco de energia. Talvez o consumo com ar-condicionado diminua um pouco em relação ao outubro normal. E aqui o Mato Grosso do Sul também, Paraná, Paraguai, aqui não só em função da chuva, mas também entrada de ar frio. Vamos ter algumas entradas de ar frio. Aqui também, nessa região, aqui tem entrada de ar frio que vai atrapalhar e deixar temperaturas mais baixas. Pode até atrapalhar um pouco para quem quer aproveitar a praia nesse mês de outubro. Tem, de vez em quando, alguns dias de vento frio, alguma ressaca nessa região. Inclusive vai entrar uma massa de ar frio agora que está passando, vai refrescar essa região e pode entrar um frio mais forte lá pelo próximo fim de semana. Sem ser esse ou outro, é possível que entre um frio mais forte nessa região aqui, pode até surpreender. Isso aqui, vamos dizer assim, o que reflete? Na agricultura, melhor a diminuição da temperatura. Pode talvez trazer algumas doenças de um clima mais ameno e úmido. Tem que ficar um pouco atento a isso nas hortas comerciais. Culturas como tem de batata aqui no sul de São Paulo, batata, pimentão, da família do pimentão, família do tomate, que pode ter o quê? Pinta preta, requeima, que são culturas que têm um clima assim mais frio e úmido, dão esse tipo de doença. Também no feijão que tiver em andamento, antracnose, tem que ficar um pouco mais atento, especialmente nessa região aqui de São Paulo, pega algumas áreas aqui do Paraná. Não sei se o pessoal já planta batata aqui nessa parte de Minas, também tem que ficar um pouco mais atento. Vai ter mais umidade, vai ter mais tempo de nublado. Pode ter alguns eventos de chuva mais importantes ao longo de outubro, mas de maneira geral teremos uma diminuição da temperatura em todas essas regiões, facilitando bastante a vida do pessoal. Sai aqueles 40 e poucos graus, para temperaturas variando de 28, 33, às vezes abaixo de 25, madrugadas que podem ficar entre 12 e 17 graus. Então dá um refresco, principalmente nas capitais aqui do Sudeste e a região aqui de Brasília e Goiânia. E de vez em quando até um friozinho aqui em Campo Grande.